Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Ricardo do Hey Bro, aqui do Facebook, Hey Bro do Instagram e também o Hey Bro do YouTube. Sejam bem-vindos à live. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Irlanda. Quem tem curiosidades, façam perguntas. Sejam bem-vindos, né, todos vocês. Daqui a pouco eu vou convidar o nosso guest, né? Vai ser Chris Coelho. Nós vamos conversar um pouquinho, vai ser uma conversa descontraída. Vocês podem ficar à vontade, podem fazer perguntas. Com certeza ele vai ter um prazer de responder. Falaremos, como eu disse no início, falaremos sobre a Irlanda, algumas curiosidades, coisas relacionadas ao inglês e o aprendizado, o desenvolvimento, conhecimento. Então vai ser legal, então sejam bem-vindos. Hey Felipe, welcome. Chris já está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais vai vir. Deixa eu só organizar aqui as coisas. Aliás, minha listinha de perguntas vai ser bem interessante. E é isso. Programa câmera. Deixa eu ver aqui como é que faz. Vou adicionando. E vamos nós. Hey, Chris. Tudo bem? Tudo bom, Rick? Tudo bem. Deixa eu ver se eu... Deixa eu aumentar aqui o volume. Agora eu fiquei esperto. A outra live ficou meio complicado porque eu não... Espera aí, acho que estou aparecendo pela metade. Eu não conseguia... Eu não conectei o Facebook aqui no computador, entendeu? Então, aí as pessoas perguntavam, a minha sorte é que Eduardo que estava comigo, aí ele ia respondendo, tá? Era bem mais prático, né? Bom, nós temos Felipe, tá aí assistindo a gente. Eu acredito que o horário não ajuda tanto, né? Mas vai ficar salvo, depois o pessoal assiste. Se eles tiverem perguntas, eles vão fazer perguntas. E a gente responde depois, né? Exato. Pois é, já faz um tempinho que a gente nem se vê assim, né? Acho que mais ou menos uns 3 ou 4 anos, por aí, né? Epa, eu acho que sim. Eu saí do Brasil, foi em 2017, março de 2017. Isso, então, você saiu em março de 2017, aí depois eu viajei em setembro. Foi, eu lembro. Isso aí depois voltei, aí, né, para trabalhar, aquela coisa toda, tem que trabalhar, né? E assim, mas enfim. E agora estamos aqui. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Não muita coisa, mas sei lá, para as pessoas conhecerem um pouquinho, para elas saberem quem é você. Eu sou tímido. Fica à vontade, acho que eu também sou muito tímido, então. Bom, eu me chamo Cris, eu tenho 27 anos e, como eu falei já antes, eu saí do Brasil em março de 2017. Aí fui me arriscar na Irlanda, foi onde eu fiz meu intercâmbio, né? Eu tava muito em dúvida na época, na altura, né? Então, Ah, assim, por ser professor de inglês, eu queria dar uma aprimorada. Você bem sabe, trabalhamos junto, muito massa. ah, Muitas experiências também. ah, Então, assim, eu queria dar uma aprimorada, porque eu sempre gostei bastante de estudar, de aprender, e eu acho que é bem legal você uhum, saber um pouquinho sobre tudo, assim, todas as áreas. Mesmo que você não vá trabalhar ou exercer aquilo, e o inglês era a minha área, né? No momento eu precisava mesmo aperfeiçoar, porque uhum. sempre que entrava um aluno novo, eles perguntavam: "E aí, professor, você fez intercâmbio aonde?" Aí eu, não fiz. Normalmente eles perguntam, né? Pergunta. E aí, assim, eu ficava um pouco com vergonha, né? Encabulado, porque Ah, maravilha, eu lecionava, sabia o inglês e tudo mais, mas eu ainda não tinha tido essa experiência.
Aí eu senti que Hum, estava faltando. Eu sempre quis estudar fora do Brasil também, assim, era uma das minhas metas, fazer uma faculdade fora do Brasil. Na altura eu até pensava em retornar, né, trazer o conhecimento de aham, volta e exercer no meu país mesmo. Eu estava muito em dúvida para onde eu ia no caso, porque eu aham, aprendi inglês de uma maneira bem, assim, um pouco ortodoxa, digamos assim, né, bem aham, diferente. Não foi da comum. Eu não fiz, não cheguei a cursar. Quando aham, eu era missionário, eu dividi, né, a casa com os americanos, norte-americanos no caso, e fiz bastante amizade com o pessoal. E aí, assim, como eles estavam pegando o português, eu precisava pegar o inglês, então a gente fazia essa troca, né? Então eu falava bastante aham. português na rua e em casa a gente acabava falando inglês, eles me davam uma forcinha e tudo mais. Aí eu pensava em ir para os Estados Unidos, na verdade, porque eu conheço bastante gente Aham. lá, tenho bastante amizade. E os planos mudaram completamente, deram uma guinada e acabou que eu vim parar na Europa. Modéstia, ambos são bons, né? Mas se pensarmos questão história e questão, nem sei como eu poderia classificar o lado da questão dos Estados Unidos, mas os dois lugares são fantásticos, né? Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas a Europa para mim, assim, atendeu tudo que eu precisava. Mas, lógico, eu planejo também, com certeza, mais para frente, fazer uma visitinha, né, ao tio Sam, só para conhecer, ver e falar assim, olha, já fui lá e pronto, acabou. Mas a Pois. ideia é sempre a Europa, né, porque é rica. Você vê que a Europa é muito rica em cultura, história e muitas outras coisas. Não só, acredito que todo continente tem seu valor, né? Mas cada um escolhe aquilo que acha mais interessante, né? Sim, é um leque de opções assim a ser considerado, sabe? Mesmo porque não se resume apenas a, por exemplo, Estados Unidos ou essa parte da Europa. A gente tem, inclusive, eu tenho uma amiga na Austrália que ela também adora a experiência lá. Hum, Então, assim, existem mesmo vários pontos e só quando você mergulha nessa experiência que você descobre, assim, as infinitas opções que você tem. E eu acho é isso bem verdade. bacana. Eu mudei a direção, assim, porque eu levei algumas coisas em consideração. Primeiro, na época, eu estava procurando faculdade em si, né? Especificamente, eu quero Aham, começar a minha faculdade. Analisei os valores e nos Estados Unidos estava um pouquinho elevado os preços, né? Se eu fosse, ia ser mais complicadinho de início e tudo mais, para a altura. E também, assim, um único lugar, entendeu? É grande, né? Vários locais para se visitar, assim como o Brasil, porém uhum, é único, específico. E em 2014, né, na altura, dois amigos meus, que inclusive um se tornou mais que amigo, né? aham. ah, Foram para Irlanda e passaram o ano de 2014 todinho lá. E Aham, voltaram falando as coisas e assim foi bem legal, sabe? A experiência que eles passaram pra gente quando eles chegaram, mesmo de quando a gente fazia aham, videochamada com eles e tudo. E aí eu aprendi um pouquinho sobre a Irlanda que até então eu nunca tinha considerado. Até então, assim, sabia que existia a Irlanda, mas não sabia como que funcionava. Aí comecei a ir atrás, dar uma pesquisada também, despertou interesse. E exatamente por aquilo que você falou, sabe? Toda essa parte da história, cultura, chama atenção. E aí eu pesei assim, eu falei, Irlanda tá ali, tem vários países um do lado do outro, que eu posso pegar um avião e opa, dar um pulo aqui, um pulo lá, um pulo lá. Eu falei, então eu acho que vai ser aham. mais interessante. Eu vou conseguir conhecer mais lugares, mais pessoas e assim, acho que a experiência vai ser bem diferente. Aí eu É verdade. pausei a ideia da faculdade e investi nessa parte do intercâmbio mesmo, de só o curso de inglês, mesmo porque seria bom para dar uma aprimorada naquilo que eu já sabia, né? Então achei legal. Aham. Oh, o Couto É, entrou. Ei, Couto, Couto. tudo bem? E aí, Couto, welcome. Júlio, seja bem-vindo. Isabel, seja bem-vinda. Hi, Isabel. Depois a Só gente fala um respondendo o pouquinho de Couto, é que inglês com eu eles. uso produtos Ivone, Couto. Aí ajuda a dar uma conservada. Eu lembrei do Cris, Cris, né? Produtos Ivone. É muito bom. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, viu? Podem perguntar.
A gente tá só aquecendo, né? Um pouquinho. E eu não sei como é que faz para. Preciso aprender a mexer em tecnologia, rapaz. Não sei como é que faz para compartilhar. Ah, já achei aqui. O meu travou aqui. Eu não sei quantas pessoas estão vendo aí, o Rick, porque eu acho que o meu deu travado. Só tá mostrando pra mim duas pessoas aqui. Eu, tem 6 pessoas Ah, assistindo o meu conosco. tá travado É, aqui em conta. duas só. Parece que tá eu e você. Vamos lá. Mas, ah, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Continue. Desculpa, a gente deu uma parada, mas você está Não, falando do intercâmbio e basicamente, tal. basicamente dessa parte é mesmo o que me motivou a tentar aqui na Europa mesmo. Foi esse leque de opções de países que eu poderia conhecer e realmente é muito prático. Você tá aqui agora, tu pega um trem e já tá num país do lado. Atualmente eu tô em Portugal, 4 horas da parte mais próxima de Espanha. Então, assim, é tudo Aham. muito, muito ligado, muito conectado. Então, assim, eu abracei essa ideia que eu achei que ia ser culturalmente falando mais expansiva e também, assim, Uhum. na Irlanda, inglês. Então, vamos juntar o útil ao agradável e ver o que dá essa aventura aí. Foi quando eu decidi. Isso é legal. Isso é bom. E é interessante quando você faz o que você gosta, né? Você pensa, a gente tem que analisar, tem que pesar, né? Custos, como vai ser, como não vai, onde você vai, para depois tomar a decisão acertada e ir lá e fazer, né? Então isso ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, mas como foi? Porque, assim, você nunca teve esse contato. Tinha o contato com o povo de fora aqui, né? Como você falou, quando você foi Sim. missionário e tal, e você começou a aprender inglês, praticava com os americanos e tal. Isso se torna um pouco mais fácil. Esse contato diário ajuda bastante, né? Mas a ideia de ir para a Irlanda, aí você resolveu, chegando lá, como foi essa adaptação? Ah, então. Olha, foi completamente diferente do que eu pudesse imaginar. Mesmo porque eu achei muito engraçado. Eu cheguei lá num país onde fala inglês. Mas tem uma Aham. diferença, que é o país onde fala o inglês deles, entendeu? Aham. Eu saí do Brasil acostumado com uma cultura completamente voltada ao inglês americano, né? Então, Aham. é completamente diferente o sotaque. Nossa, como eu sofri com relação a isso. A parte do sotaque, acho que foi a mais complexa mesmo. Aham. Mas a experiência em si, chegando na Irlanda, é muito interessante. Primeiro a gente fica super nervoso, que vai passar pela imigração, então você tem que... Você não sabe como que vai ser, as perguntas que eles vão fazer. Você tá com todos os documentos bonitinhos, certinho, carta de escola, mas o coração tá a mil, É o assim. meu. Aham. Então, mas assim, foi super tranquilo. Eu, graças a Deus, não tive problemas nenhum. Em todas as viagens que eu fiz aqui, pessoal, eu conheço algumas pessoas que tiveram imensos problemas passando pela imigração, porque a imigração da Irlanda ela é bem chatinha, para quem não Aham. sabe. Inclusive, uma experiência de uma amiga minha, elas foram em duas e chegaram lá, elas só iam fazer um intercâmbio de um mês, sabe? Uma coisa bem rápida assim mesmo. E elas ficaram horas paradas na imigração, porque pegaram alguém que Rapaz. assim, perguntou até quantos fios de cabelo elas tinham na cabeça. E, Caramba. sério, assim, foi uma experiência pesadíssima para elas. Mexeram no telemóvel delas para ver rede social, para ver se elas não conheciam alguém, se elas estavam indo para ficar, coisas desse tipo assim, sabe? Então eles são bem, Uhum. bem chatinhos. Também. Então é meio. E aí, Lito, tudo bom? É um amigo meu aqui. Aham. Então, assim, mas passei super tranquilo, fiquei um pouco nervoso, né? Porque ele falava bem sério, bem rápido, e entregando os papéis assim, o papel chacoalhando, né? Tremendo. Aí eu lembro que teve uma hora que ele me perguntou a respeito do dinheiro, porque a gente precisa ter uma comprovação financeira, né? Aham. Aí eu tenho dinheiro aqui, você quer ver o dinheiro assim, sabe? Super. Fez igual minha mãe uma peça, né? Ó, dólar, Ó, cartoon, né? euro. Mas foi muito engraçado, assim. Aí ele, não precisa. Eu só precisava saber se você tinha. Eu falei, tenho. Aham. Aí
Lembro que eu cheguei perdido, passei pela imigração, aí tinha alguém me esperando da escola, Ah, já lá. Porque assim, você sai, é um mundo novo. São pessoas de tudo. O que eu gostei da Irlanda é isso, que são pessoas de todos os lugares do mundo lá, entendeu? Então uhum. você tem contato com um nível cultural assim completamente diversificado. É muito massa isso. Aí já tava me esperando, apresentaram o lugar, deram uma volta rápida comigo e foi até a acomodação. Mas assim, as casas, o jeitinho, quando eu desci lá, que você olha assim e fala assim, caramba, eu tô realmente fora do Brasil. Eu imagino como seja. Mas você ficou em Dublin ou em alguma outra cidade da Irlanda? Foi em Dublin mesmo. Ah, tem várias opções, assim. Geralmente o pessoal vai mais pra Dublin por ser ponto central, né? A capital Aham. e essas coisas. Eu tenho uns amigos que foram pra Cork também. Conheci eles porque eles foram pra Dublin passear, férias, conhecer o pessoal e tal. Mas estavam fazendo em Cork. Tem bastante Uhum. cidadezinhas, mas Dublin foi. Tá no meu coraçãozinho. Eu gostei Uhum. bastante de lá quando cheguei. Ó, o Lito falou: manda um abraço pra Vivi, essa invejosa. Beijo, Vi! Deixa eu ver aqui. Cadê minhas perguntas? Eu já me Olha, eu fiz perdi aqui. um. Ai, como que é quando a gente faz um bem bolado aqui, muito louco pra deixar o celular parado assim? Se cai no meio da Aham. live, já sabe o. Se alguém vir a gente caindo, já sabe o que aconteceu, né? Exatamente. Ah, deixa eu ver aqui. E a questão do. Que eu notei aqui, essa questão da adaptação, como você falou, ah, o idioma, porque eles realmente têm o seu dialeto, né, digamos assim, porque eu Tem. tava. Tenho alguns amigos que moram também aí na Irlanda, desde que você chegou a conhecer uma delas, né? Eu acho que ela entrou em contato com você, não sei, Elaine. Sim, 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 sim. Isso. E aí tem mais um outro amigo meu que tá aí, Gilmar. E Alan também. Tem uma galera que tá morando aí. E outro dia o Gilmar mandou um vídeo. Ele falou assim: vê se você entende. Rapaz, aí eu ouvi o negócio umas 30 mil vezes. Eu não sei o que é que tá acontecendo. E depois a guria lá, ela explica, né? Ela fala os negócios lá em inglês da Irlanda e depois explica o que é. Ficou Exato. bem mais fácil, né? Porque é bem complicado. Porque eu acho que essa região Irlanda, a Escócia também, eu acho que, eu não tenho certeza, mas o país de Gales, né, que fica um pouco abaixo, eles têm, sei lá, Sim, seu próprio dialeto. Até o pessoal da Austrália também tem o seu próprio dialeto, né? Que tem. não é tudo inglês, mas é como aqui, né? Por exemplo, eu sou lá de Sergipe. E tem coisas que, se eu falar, o povo não vai saber o que é, né? Ou aqui, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul, whatever. Em qualquer lugar tem essa diferença, né? Essa diferença Sim. sei lá, de vocabulário, digamos assim, E é né? terrível, terrível, porque, como eu falei, eu estava acostumado com toda a influência norte-americana. E, particularmente falando, eu acho o inglês americano mais claro. Ele é muito Aham, mais limpo, ele tem muita gíria, assim, mas eu acho que ele é muito mais claro de se entender. É aham, como a diferença entre o do britânico pro americano é o português do Brasil e o português de Portugal, sabe? aham. Então, o português do Brasil ele é muito mais claro e tudo mais. Brasileiro que vem para Portugal também fica assim, completamente perdido com a situação, com as coisas que falam. Parece que você tá em Uhum. um país que fala qualquer outro idioma. E quando eu cheguei na Irlanda, eu vou ser bem sincero, como professor de inglês, eu me senti um lixo, sabe? Foi horrível, horrível, porque eu cheguei lá e eu não conseguia colocar crédito no telemóvel, porque eu não É. conseguia entender nada, 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 nada. O McDonald's, você tava na fila, eu só conseguia apontar o número assim pra mim, porque ela falava tão rápido, que eu só ficava assim, sabe? Ela perguntava assim o que que eu queria, se queria que adicionasse isso, adicionasse aquilo, que não sei o que, e eu ficava assim, ah, pode ser, beleza. Então, assim,
foi meio. A minha adaptação foi um pouco frustrante no início, mas eu acho que é por causa disso, entendeu? Porque É, eu já falava inglês, eu lecionava inglês, e eu cheguei num país que falava inglês e eu não conseguia falar nada, entendeu? Eu fiquei travado. Eu realmente me travei. Eu acho até que eu aprendia o seguinte pensamento, que eu uhum, fui lá muito cheio e eu precisei esvaziar tudo aquilo que eu não sabia, tudo aquilo que eu uhum, pensava saber para poder realmente encher com o correto, entendeu? Ah, entendi. então ajudou a refinar bastante, mas é como eu falei, assim, os primeiros foram bem sofridos, assim, do tipo de me deixar bem para baixo mesmo. Nas aulas, Uhum, eu vi o pessoal lá que, assim, alunos, eles não trabalhavam com inglês, não tinham contato com inglês no Brasil, eles foram lá, um era engenheiro, o outro trabalhava em loja de sapato, assim, cada um de um canto, mas chegaram lá e, assim, óbvio, alguns já estavam lá há um tempo, mas falavam muito aham, bem. E eu, professor de inglês, cheguei lá com assim, uma dificuldade imensa de falar certas coisas. Não que eu não entendi o pessoal, eu entendia. aham, Mas eu não sei o que aconteceu comigo que me deu uma travada. Eu tinha vergonha. Eu acho que era exatamente por causa disso, entendeu? Porque eu sentia essa dificuldade com aham, a compreensão. Porque no Brasil, eu falava muito, explicava sobre regras e essas coisas, mas não tinha uma conversação exatamente. A gente não estava o tempo todo falando inglês, então era só mais saía de mim do que voltava, entendeu? aham, Então isso me pegou bastante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me preparado talvez um pouquinho mais, ouvindo, assistindo mais séries em inglês, mais filmes, ou tentando, assim, colocar mais em prática na minha vida. E olha que já estava bastante em prática, né? Porque eu dava aula, mas ainda assim, né, uhum, para mim não foi o suficiente. Mas foi muito interessante a experiência, porque eu cheguei lá e eu pude ver que, assim, não importa quanto você saiba, se é pouco ou se é muito, você vai chegar lá, você vai ter a oportunidade de progredir no seu tempo. Tanto que eu uhum. conheço pessoas que chegaram lá com zero, zero, zero inglês, e hoje em dia já são fluentes, falam mesmo nesse período Aham, aí. Então, mas foi bem, bem interessante a experiência em si de chegada e adaptação, porque quebrou as aham, minhas pernas de uma maneira que eu não esperava. é. E o que você acha que se deu? Porque assim como você falou que algumas pessoas chegaram lá do zero, porque acontece, tem gente que prefere ir com um pouco de conhecimento, eu vou, quero estudar, quero aprender tal, alguma coisa, chego lá, já tenho uma ideia, não começo, não começo do básico. E já tem outros que vão com a cara e a coragem, né? Mas o que Uhum. você acha que se dá a esse progresso? Você acredita que esse progresso é rápido, é lento, ou sei lá, tem alguma coisa que você poderia falar assim, poxa, eu notei isso, que me ajudou e ajuda as pessoas. Ah, bom, varia muito, né, de pessoa para pessoa e também do nível de dedicação da pessoa. Porque da mesma forma como eu conheci pessoas que desenvolveram muito rápido lá, eu conheci pessoas também que numa dificuldade imensa, que já estavam lá há anos e mal falavam, entendeu? Aham, Ah, eu acho que você precisa mesmo abraçar. Sendo bem claro, a gente até costumava brincar que na Irlanda tem menos irlandeses do que qualquer outra nacionalidade lá, entendeu? Que é muito mais fácil aham. você ouvir, por exemplo, português na rua do que ouvir alguém Do que falando em em inglês. inglês. A gente dava risada. Ô, Tê, Oi, caiu tudo aqui. caiu tudo aqui também. Aí, Karina, entendeu? Eu não sei. Chegou aqui uma Sei lá, ele notificação. Não, chegou uma desligou notificação, aqui. aí o esperto aqui foi clicar na notificação, caiu tudo. Sorry, guys. Enfim. Então, como, como eu tava falando, a gente andava na rua e eu via muito, muito português, muito indiano, muito africano e tudo mais. Aham, Então, assim, mesmo você estando lá, se você não fazer uma força, você consegue ter pouquíssimo contato com o inglês, sabia? aham, Porque brasileiro chega lá e só anda com brasileiro, só fala português e só sai com brasileiro. Então, assim, é o tempo inteiro. Se você ficar falando só português, de nada vai adiantar. Por exemplo, só falar inglês no seu trabalho. E às vezes as pessoas elas conseguem empregos do tipo que não precisam conversar muito. Na altura, por exemplo, quando eu cheguei, eu trabalhei de tudo que você possa imaginar naquele lugar. Então, assim,
tudo. Joga uma profissão aí que foi. Eu trabalhei como cleaner, eu trabalhei como barman, trabalhei como waiter, eu trabalhei como cuidador de idosos, né? Caregiver, Ah, que eles que... chamam lá. Foi só 3 meses, ah, não consegui. É muito difícil. ah, Então, mas... assim, foram mesmo experiências. Aham. E algumas dessas profissões eu não tinha que falar, por exemplo, trabalhando de cleaner. Se eu chegava para limpar algum local, um escritório ou coisa do tipo, eu não estava conversando com ninguém. Eu só estava lá limpando, Uhum. fazendo limpeza e tudo mais. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas fazem isso. Elas vão para lá, aí, às vezes, acho que elas só focam no fato de trabalhar para juntar dinheiro e esquecem de viver Uhum. essa parte do idioma, entendeu? Por É isso que eu digo, verdade. o crescimento, ele varia muito de pessoa para pessoa, da determinação e da facilidade que ela tem. Quando ela consegue unir, pelo menos essas duas coisas, dá pra desenvolver legal, né? Mesmo essa parte do esforço aí. É. Ahn, o frio. Eu sei que eu ouvi Hum, falar muito, muito bem e muito mal também dessa parte do frio. Como sim. você lidou com isso? Porque aqui em São Paulo a gente sabe que em São Paulo é frio, mas é um frio diferente. Porque eu lembro que quando eu fui para a Áustria, eu nunca passei tanto frio quanto eu passei naquele lugar. Então, eu cheguei, de verdade, que eu fiquei bravo. Eu ficava com raiva, porque assim, mano, por que tá tanto frio assim? Está tão frio, na verdade. Mas acredito que aí também é bem frio, né? Então, como foi essa transição? Sair daqui, meio frio, meio quente, chega lá, esse frio danado. Então, é assim, eu tive sorte quando eu cheguei lá, eu não cheguei não no ponto ápice do frio. Na verdade, eu cheguei no fim do inverno, já a gente mudando para primavera, né? Ah, Mas, ainda assim, né? Eu saí de um calorzinho infernal de São Paulo, né? Da altura do ah, verão. E eu cheguei lá, tá? Acho que na altura tava o quê? Uns 5 a 10 graus, mais ou menos, tava fazendo, né? Nessa faixa, assim, variava bastante. Quando eu cheguei, eu realmente senti frio. Muito. Porque tá desacostumado. Eu é, levei né? umas blusas de frio do Brasil, mas vou ser bem sincero, as roupas de frio que nós temos no Brasil não são capacitadas para suportar o frio de lá. Então a primeira coisa que eu fiz foi sair para fazer compra, para comprar umas Uhum, roupas decentes para conseguir ficar lá. Então é muito engraçado, porque lá você anda e as pessoas elas saem na rua o tempo inteiro. Inteiro mesmo. Então, assim, faça chuva ou faça sol. E sol é difícil de fazer, né? São uns 3 meses ah, no máximo por ano. Mas, assim, debaixo de chuva, as pessoas elas saem na rua. Porque a chuva da Irlanda é uma chuva diferente. Não é, por exemplo, uma que é aquela trovoada e aguaceiro terrível, essas coisas. Não. Ela é uma chuva. Sabe aquela chuva chata? Fina, fraca, aham, o dia inteiro. É essa chuva que você tem lá. Sempre, sempre mesmo. E vento, muito vento. uhum, Então as pessoas elas não estão nem aí. Elas compram um casacão. Então você vai, corre na loja com o seu casacão. Geralmente eles são impermeáveis, né? aham, É muito difícil você. Os que não são, são mais assim, estilosinhos, estilo diferente e tudo mais. Mas a maioria é impermeável, porque já mesmo para aguentar. Porque você sai caminhando na chuva. É uma coisa que eu acostumei e aprendi a fazer que eu nunca fazia uhum, no Brasil. Porque assim, chovia, eu já corria. A gente já tudo se esconde, né? Pra não se molhar. Lá aham, não. Então, assim, tá chovendo, as pessoas estão saindo na rua tranquilamente. Elas vão resolver as coisas delas, elas vão fazer as coisas delas. Elas pegam chuva, porque todo canto, seja pub, seja loja, seja o que for, eles têm aquecedor. Então, assim, é você entrar, tá um calor insuportável lá dentro. Então, você só tira seu casaquinho, pendura lá no canto e fica bem de uhum. boa com a camisetinha. Então, geralmente, a gente só sai com uma camisetinha e um casaco bem Bem grosso. grosso por cima. Mas, olha, no começo foi difícil de me acostumar, assim, porque aí cada vez que o clima dava uma caída, eu já ficava, ai meu Deus, aí já tirava um print da tela pra postar, né? Olha isso, É, olha isso. Mas foi bem complicado de acostumar no começo. E olha que, como eu falei, né? Eu cheguei no fim do inverno, começo de primavera. Mas foi aham, bom porque esquentou um pouquinho, depois decaiu com o tempo. Então quando chegou no ápice do frio lá, porque eu peguei menos 15 graus, uau, ah, foi, inclusive, assim, foi uma época bem, assim, foi um frio descomunal mesmo, foi diferente até para Irlanda. aham,
teve geada, ficamos. Pra você ter noção, teve uma nevasca, porque na Irlanda costuma nevar, mas não é uma neve o suficiente para que ela cubra o chão. Ela já Hum. cai e já derrete, entendeu? Porque não é frio o suficiente para manter ela. Ah, Porém, nós tivemos uma frente fria terrível e começou a nevar, nevar, nevar e deu uma geada e acabou que a gente ficou ilhado por uma semana. caramba. O aeroporto foi fechado, todos os voos foram cancelados, inclusive eu tinha um voo para o Brasil, tinha sido cancelado na altura, tive que esperar uma semana para conseguir viajar, porque assim, era neve em tudo que era canto. Era Hum. branco, assim, a coisa mais linda, assim. Falando agora, depois que tudo passou, a coisa mais linda, mas enquanto você tá vivendo aquilo, é um inferno, é muito chato. Hum. Neve é uma coisa muito chata, muito bonita e muito chata por igual também. É, o Lito falou que parece diadema. É similar, né? Mas me diga uma coisa, e a questão da recepção das pessoas? Porque a gente vê que o brasileiro é bem caloroso e tal, e normalmente o pessoal de fora, ah, eles têm a cultura deles, né? Aquela coisa assim, ó, você fica na sua, eu fico na minha, quando eu quiser eu te chamo, ou vice-versa. Mas como foi essa adaptação? A não Então, adaptação, mas na verdade, essa recepção, quando você chegou lá. eu fui mesmo bem recebido com as pessoas que eu conheci lá, que eu encontrei. Então, eu Uhum. acho muito engraçado porque cada um tem mesmo uma experiência muito diferente, sabe? É uma coisa, intercâmbio é uma coisa mesmo muito pessoal. E eu, graças a Deus, aonde eu fui bem recebido. Sim, aquilo que você falou é verdade. Nós brasileiros somos mais calorosos. Então a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de estar junto. E eu tinha uma professora, muito gente boa mesmo, ela já estava bem acostumada com brasileiros. Mas ela falou que no início foi engraçado, foi estranho para ela. Porque a gente tá se abraçando o tempo inteiro. Então a gente se vê, Uhum. abraça pra dar oi, abraça pra dar tchau. Então, às vezes fica abraçado, que nem nas aulas. Eu tinha umas amigas e às vezes a gente ficava abraçado, assim, assistindo a aula junto. E ela falou que achava muito engraçado, porque nas primeiras vezes ela teve alunos que iam abraçar ela e ela falava que ficava meio. Por que você tá me tocando, É. né? Então. Mas o pessoal é bem receptivo, isso. Pelo menos em Dublin. Eu não sei como funciona nas cidadezinhas menores, né? Porque eu passei bem Uhum. rápido por ela, só viagem, a passeio mesmo, fazendo tour. Mas em Dublin, acho que pelo fato deles estarem acostumados com tantos estrangeiros, eles acabam se tornando bem mais receptivos, entendeu? Então você fala Uhum. assim, ah, brasileiro, a pessoa, é, brasileiro. É, já faz festa, né? Eu acredito que o local onde não tem muitos brasileiros, eu acho que esse contato não é tão caloroso. Você pode chegar lá, eles vão olhar para você, ou se eles virem, né? Sei lá, dois brasileiros andando na rua, e tal, e ou eles se encontram, se abraçam, pô, que é isso que está acontecendo, né? Eu acho que eles devem pensar dessa forma, porque não tem esse costume, né? Mas, Sim. Eu tenho uma amiga que ela é romena. Na altura eu estava trabalhando na supervisão de um hotel, porque lá assim tem uma faculdade e quando aham, é férias de verão, eles, eles fecham, né, no caso por causa das férias, uhum, porém eles mantêm aberto as aulas de verão e eles abrem como ah, assim, hotelaria mesmo. Então, assim, empresas que queiram alugar, porque elas vão passar um tempo fazendo reunião no lugar, ou mesmo pessoal que passa viajando, eles funcionam como hotel. E eu trabalhei na supervisão desses housekeepers, né? E conheci essa guria que é da Romênia. E é muito engraçado, porque realmente no começo, ela nunca tinha tido contato e amizade com um brasileiro. E aí eu chegava, eu abraçava ela, e no começo ela ficava toda travada, assim, e tudo mais. aham, Mas é engraçado ver como eles se acostumam com o nosso jeito caloroso, né? Porque depois de um aham, tempo ela já tava me chamando de amor, de não sei o quê, e chegava e abraçava, pulava e agarrava, assim, entendeu? aham. Então é legal, eles vem, assim, você transmite. Se você transmite algo bom, algo gostoso, você acaba recebendo isso de volta. Mas às vezes É, de começo é um pouco. Eles não têm um costumezinho.
É verdade. O Couto Ah, perguntou o quê? Couto perguntou, em relação à economia da Irlanda, qual é o seu ponto de vista sobre o custo de vida em Dublin? Diga exatamente da relação entre moeda e o estilo de vida possível para alguém que não é rico. Hehehe. Ah, pra alguém, eu no caso, que não sou. Perfeito pra falar sobre isso. Então, Couto, olha, é muito interessante, sabe? A Irlanda, eu costumo falar que ele é um país muito inteligente, porque em meio à crise que foi, né, que passou, eles souberam lidar muito bem, pela seguinte maneira. Eles abriram as portas para essa parte Uhum. do estudo, entendeu? Então, assim, eles facilitaram. Tanto que na altura de 2014, quando os dois amigos meus eles foram para lá, na altura acho que era ainda, você só tinha que comprovar 1.500 euros e as escolas elas eram muito mais baixos os valores, sabe? Então assim, era bem prático e o visto era de 1 ano. Então quando bombou a crise, a Irlanda fez portas abertas, venham para cá. E isso ajudou a segurar legal, bem, bem legal mesmo a economia, porque são estudantes de todos os lugares do mundo. E é muito fácil, assim, comparado com outros cantos. Por exemplo, o tempo que eu ia pagar 20 mil dólares para estudar nos Estados Unidos, eu só tive que comprovar 3 mil para entrar na Irlanda. E Uhum. aí, é o que eu falei. Depois que a crise passou, aí eles subiram um pouquinho, porque assim, foi muita gente, então eles precisam conter. Aí aumentou o valor das escolas e a comprovação que você precisa. Mas eu costumo falar, a Irlanda é um país maravilhoso para você fazer dinheiro, você consegue mesmo fazer uma boa quantidade de dinheiro. Então, muita gente ia para lá, eles não estavam nem preocupados com aprender o inglês, eles estavam preocupados em apenas trabalhar para juntar uma grana e voltar ao Brasil ou partir para qualquer outro canto. Então, assim, o mais complicado é sair do país, juntar o que precisa, né, o comprovativo Uhum. de renda que eles pedem. Tava em 3 mil euros, eu não sei se mudou agora, né? Mas você precisava comprovar 3 mil euros, já precisava ter fechado com a escola, porque esses documentos você tem que apresentar na imigração. Então, para quem tem interesse, eu digo que é mesmo bom. Em comparação com outros países aqui da Europa, o salário é alto, é mesmo bom, você consegue fazer uma grana legal, você consegue viajar. Por Uhum. exemplo, às vezes eu estava cansado, estava entediado, já aconteceu. Quando o Thiago estava aqui em Portugal, e teve uma altura que eu falei, tô cansado. Tô cansado, quero visitar ele, não quero mais ficar aqui, que não sei o quê. E peguei um fim de semana e vim viajar para Portugal. Então, assim, foi uma viagem cara comparada às outras que eu fiz, porque eu tive que desembolsar 300, porque foi muito em cima da hora. Então, eu sei que o gasto Uhum. total que eu tive foi de 300 euros no fim de semana. Mas, assim, eu tinha o dinheiro para dar 300 euros numa viagem de 2 dias, entendeu? Então, assim, é um salário bom. Você consegue juntar uma grana e eu acho que compensa. Se você tem a oportunidade de ir, é algo a se fazer. Você tem que abraçar mesmo, porque vale mesmo muito a pena. Uhum. Ahn, e você viu alguma muita diferença cultural? Porque você, na verdade, quais os países que você já visitou? Agora você está morando em Portugal, como você falou, mas Sim, morou. Quanto tempo você ficou na Irlanda? por quase 1 ano e meio. 1 ano e meio. Deu, E quais outros países você visitou? Você conseguiu visitar nesse tempo? Então, primeiro que eu consegui. Eu não visitei muito comparado a alguns outros amigos meus, porque eu tava juntando Aham. dinheiro para vir para Portugal, então não queria gastar muito. Mas o primeiro que eu consegui visitar foi Inglaterra. Eu passei Uhum. acho que uns 4, 5 dias em Londres. Incrível, muito bom. Imagino. Ai, que lugar maravilhoso. É, é engraçado porque quando você chega, você vê coisas que você só tinha visto na televisão e até então não parece ser reais. Parece que foi Aham. criado só pra ficar na televisão, sabe? E- Aí você chega e você vê lá o London Eye, você vê Big Bang, você vê as coisas todas e você fica assim, meu Deus. Aí foi de Londres, aí também fui pra. Qual foi o segundo? Foi Paris, Amsterdã. Acho que foi pra Amsterdã, fui pra Holanda, né? Deu uns 5 minutos, eu falei, quero viajar, não, quero passear, quero conhecer. Aí chamei uma amiga minha, vamos, pau pra toda a obra, a Juliana. Foi É. comigo. Aí chegamos em Amsterdã,
E Amsterdã é maravilhoso, é mesmo muito bom. É, Ah, recomendo todo mundo aí conhecer. Inclusive, assim, tivemos uma experiência muito engraçada lá, muito, muito. Porque a gente chegamos cedo, bem cedinho, e deixamos as coisas lá no hostel e fomos conhecer a cidade, porque o quarto é, ainda não estava pronto. Aí a gente guardou as malas e falou, vamos passear, vamos conhecer. A gente só ia passar um fim de semana, era tudo muito rápido. Aí fomos passear, fomos conhecer a cidade, muito linda mesmo, muito bonita. Na altura ainda tinha a placa de I Am Amsterdã, né, que agora foi é. retirada, infelizmente. Mas tinha, a gente conseguiu tirar foto nela, e tinha um rink de patinação no gelo, assim, muito, muito massa. Ah, e a gente queria experimentar o famoso bolinho de Amsterdã, sabe? Aham. Os space cakes que eles têm lá. É, eu já ouvi falar, mas não conheço muita coisa. Você, como. Então, a gente também não. Eu não conhecia, não. E, e eu e essa amiga minha, a única coisa que a gente fazia era só sair pra beber. Então a gente não fuma nada, não usa nada e tudo mais. Mas a gente chegou lá, a gente queria conhecer, né? Vamos ver, né? Aham. Esses bolinhos especiais que eles têm aí. E a gente saiu caçando em Amsterdã tudo. É, e eu lembro que a gente encontrou lá o que é mais famosinho, o tal de Bulldog, sabe? Uhum. E fomos lá nesse Bulldogs e chegamos pra senhora que tava lá. Aí ela, bem-vindo, tava mostrando as coisas que tem lá. Então, assim, pra quem gosta, pra quem fuma essas coisas, é maravilhoso. Aquilo é o paraíso, porque tem cigarro de tudo que é coisa, assim. Tem da Jamaica, da Guatemala, do não sei do que. Cada um de um jeito. Mas a gente não usa nada, né? Então a gente só queria o bolinho. A gente queria comer o bolinho pra ver como que era o negócio. Aí, não, a gente não fuma, a gente só quer experimentar o bolinho mesmo e tudo mais. Sei lá, não, tudo bem. Como vocês não fazem uso, vocês dividem, vocês vão ter que dividir pra não comer muito, porque vocês não estão acostumados. Eu falei, tudo bem, eu quero 4 bolinhos então. Eu também. Comprei 4 bolinhos, dei 2 pra minha amiga, fiquei com 2. Aí a gente comeu um bolinho inteiro, cada um. E a mulher falou, em 40 minutos vai fazer efeito, vocês vão começar a sentir assim, bem tranquilo, bem leve. Eu falei, tudo bem então. Aí deu 1 hora que a gente tinha comido os bolinhos e nada. Nada, nada, nada. Aí eu falei, meu, eu não acredito que eu gastei 7 euros em cada bolinho pra não me dar nada, né? 7 euros num cupcake comum. Aí eu falei, me dá outro bolinho aí, Ju. Peguei outro bolinho e comi outro bolinho. Aí, enquanto isso, a gente foi lá pro centro, né, pra placa de Amsterdã pra tirar foto. E ela não sabia patinar no gelo, então ela ficou sentada lá, descansando um pouquinho, e eu fui patinar no gelo, né? Então eu tô bem tranquilão, patinando no gelo pra cá, pra lá, pra cá, Aham. pra lá. Acho que acelerou um pouquinho a corrente sanguínea, né? Aham. Aí tirei o patins, entreguei lá pra moça que eu terminei, dei o braço pra essa minha amiga que eu tava descendo a escada. Rick, parecia que eu tinha sentido um soco de Deus na minha cabeça. Assim, veio Caramba. uma força assim, ó, pá! Que eu senti percorrer uma energia toda no corpo, assim. E eu comecei a me sentir mole, mole, confuso. Aí eu, eu já não sabia direito onde que tava, como tava. Aí minha amiga desesperada, porque ela não entende muito bem de GPS. E ela não sabia voltar pro hostel. E, Aham. e ela me mostrando o celular assim, né? E aí, como que a gente faz? E eu olhando assim pro telemóvel, eu não conseguia enxergar nada. E a gente perdido. Aí o bendito bolinho começou a fazer efeito nela também. É, a gente não conseguia sair da rua. Imagina Foi o uma coisa de louco. desespero. Mas, Ó, então, esse bolinho era, assim, perdoe-me a minha ignorância, mas esse bolinho era, sei lá. batizado. Ah, entendi. Ah, por isso que, por isso que vocês ficaram. Oh my goodness. Aí, por Deus, a gente conseguiu chegar no bendito hostel de novo, mas era muito Aham. engraçado. O pessoal do hostel já estava acostumado já. A gente viu na manhã seguinte também, Uhum. quando a gente saiu, que o pessoal do hostel dava risada, tinha um monte de gente bem... Mas assim, Amsterdã é um lugar incrível. Eles são bem à frente do tempo.
Eles têm Uhum. uma visão completamente diferente sobre as coisas e eu achei isso bem legal. É um lugar que eu quero voltar depois para conhecer com mais calma. Depois de É, Amsterdã, eu fui para Paris e é. uma cidade linda, magnífica, eu fiquei apaixonado. Porém, é uma cidade suja. Me lembrou muito São Paulo, sabia? É Uhum. muito suja mesmo. Ela. Só que assim, ela tem um encanto diferente. Eu não sei explicar. Tá lixo na rua, é umas ruas escuras, umas coisas feias, pichada. E você fica olhando É. para aquele lugar assim, e fica, nossa, como é É lindo. lindo. É, eu acho que a Torre Eiffel ajuda, né? Ajuda bastante. O Couto tinha comentado alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho. Bom, o Lito falou: manda um abraço pro Ícaro, meu nego, filho. Abraço, Ícaro. O João dos Santos falou: e aí, Cris? Minha potência. Eu não tô achando aqui o que o Couto Aqui, acho que ele escreveu. falou, né, em relação às possibilidades de locomoção, o velho continente possui diplomacia muito mais madura do que o do novo continente. É, verdade. Eu acho engraçado que aqui consegue ser muito à frente e Uhum, atrasado ao mesmo tempo, entende? Em alguns aspectos aqui é maravilhoso, a visão do pessoal é muito à frente, é muito livre, mas em alguns pontos que você tem que tratar é muito burocrático, é muito. O pessoal aqui adora papel. Por exemplo, quando estava na uhum. Irlanda, você vai abrir uma conta no banco, depois de uma semana você vai receber a senha. Aí você vai fazer alguma coisa, Caramba. depois de uma semana você vai receber uma carta com a palavra-chave para você fazer o cadastro no site. Aí, então, Caramba. assim, eles dependem muito dessa parte, sabe? O que acaba Uhum, atrasando a nossa vida um pouquinho, porque não é, fiz o cadastro aqui, agora já saiu sem o usuário, que não sei o que. Não, isso é mais chatinho. Então, eles são meio retrógrados nisso daí. uhum. E voltando para minha outra pergunta, você, nessas suas andanças, né, em outros países, e levando em consideração o Brasil, Irlanda, Londres, a questão de cultura, você viu muita diferença cultural ou você vê assim, poxa, tem algo na Europa que assim, que é fenomenal, que de certo Não, eu modo vi. nós não temos aqui ou vice-versa. Não, eu vi. Particularmente falando, eu achei as pessoas muito mais educadas. Mesmo. Em muitos pontos, por exemplo, em se portar perante algumas situações, ou educadas mesmo com relação a lidar na rua em si. Um ponto que eu gosto muito é a segurança. Ah, eu sinto muita falta do Brasil em muitos aspectos, porque não é. O Brasil não é horrível, entendeu? Existem muitos pontos negativos, porém existem pontos maravilhosos que me fazem mesmo falta. Então, assim, eu amo meu É, país. Porém, o que me segura aqui, o que mais me segura é a segurança. É a sensação de saber que eu posso sair na rua 3 horas da manhã e que não, é extremamente raro que vá acontecer alguma coisa comigo, entendeu? hum, Por exemplo, lá na Irlanda mesmo, a gente saía e voltava dos pubs. Porque o pub lá, ele abre cedo. Irlandês bebe desde o meio-dia. Então não precisa estar aberto a madrugada inteira, né? pois é. Então, assim, 3 horas encerra tudo. Tudo na Irlanda. Por lei, 3 horas da manhã tem que encerrar. Então a gente saía 3 horas da manhã dos pubs e cada um ia pro seu canto, ia pra sua casa. E assim, tinha nada. Às vezes as ruas que a gente pegava não tinha nada nem ninguém. Mas era super tranquilo, sabe? As meninas Uhum, saíam tranquilamente. Quando acontecia alguma coisa, já saía em jornal e todo mundo ficava. "Ah, nossa, meu Deus." Por exemplo, alguém foi atacado, agredido, roubado. O que é comum é o que a gente chama de pickpocket, sabe? Então, aham, esses trombadinha de carteira ou telemóvel, que às vezes você tá andando na avenida, passa alguém, pum, pode levar. Mas assim, também, eu andava gravando, às vezes eu fazia chamada com a minha mãe, mostrando a rua, mostrando o lugar, fazendo as coisas. E então, assim, a sensação de segurança que proporciona, mesmo aqui em Portugal, agora que eu tô aqui em Portugal, eu também tenho. Óbvio que a criminalidade existe, mas a porcentagem é muito diferente. Eu acho isso muito uhum, legal nas pessoas. Não sei, parece que e mesmo o modo delas de resolver as coisas
Irlandês eu achava engraçado, porque assim, brasileiro é barraqueiro, a gente tem isso Aham. enraizado na cultura, né? Então, o pessoal vai numa loja e deu alguma coisa errada e já começa, não, eu quero falar com o gerente, quer dizer o quê? Então, assim, é uma coisa bem pesada. Na Irlanda, o pessoal é mais tranquilo, eles são mais falsinhos, digamos assim, eu Aham. encarava dessa maneira. Porque assim, você não vai ver o irlandês chegando em você e reclamando pra você na sua cara, ou falando mal de alguma coisa dali. Se você perguntar pra ele se foi tudo bem, ele vai falar assim, foi tudo ótimo, maravilhoso. Ele vai sair e vai falar mal pra todo mundo que ele conhece. Mas pra você naquele momento, sabe? Não Então assim, fala. não tem barraco, não tem nada. Eu acho isso bem engraçado. Foi uma coisa que eu reparei assim, de diferença na cultura dos brasileiros para eles aqui. E como eu falei, em alguns pontos mesmo, a visão sobre relacionamentos, sobre serem donos dos próprios corpos e fazerem o que eles quiserem, uma coisa que eu admirava muito lá, que é completamente diferente do Brasil. Infelizmente, no Brasil a gente peca muito nisso, que é prestar atenção na vida das pessoas. O brasileiro Uhum. tem, infelizmente, essa mania. Então, já na Irlanda era muito engraçado, porque as pessoas elas são meio doidas, mesmo, sim, elas colocam na cabeça que elas querem fazer alguma coisa, elas não estão nem aí. Então, assim, Uhum. você era muito comum você sair na rua e ver alguém, a pessoa de pijama. Então, a pessoa tava saindo de pijama na rua. Eles fazem muita despedida de solteiro e assim, é uma coisa muito louca. Nas despedidas de solteiro deles, eles são muito extremos. Então, eles saíam na rua vestidos assim com umas roupas muito doidas. A gente É. via o pessoal vestido com fantasia de cerveja, fantasia Ixi. de órgãos sexuais e assim, Aham. eles se empolgam mesmo. E isso que sim, todo mundo olha, dá risada, tira umas fotinhas, mas assim, o que você faz da sua vida é problema seu, entende? Pra eles, eles Aham. estão pouco se importando. E é uma coisa que eu achei bem legal, assim, na cultura deles. É você, você faz o que você quiser, é a sua vida. Tá certo. Ahn, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, vocês têm pergunta? O João, o João tá perguntando sobre Portugal, se as coisas são caras. Então, ah, fazendo um balanço do custo de vida entre Irlanda e Portugal, ah, você sente uma diferença muito boa, como eu falei, na Irlanda o seu salário é muito alto. Algumas coisas elas são mais caras, como moradia, então para quem quer fazer intercâmbio, já esteja ciente disso. A Irlanda enfrenta um problema muito sério com essa parte de moradia, né? Essa parte imobiliária, aluguéis elevadíssimos Hum. mesmo, do tipo, eu conhecia pessoas que pagavam 350 euros numa vaga. E o que era essa vaga? Era você dividir o quarto com mais outras três pessoas, ou seja, eram duas beliches no quarto. E você pagava 350 euros para morar numa casa dessa maneira, entendeu? Então, assim, Uhum. privacidade zero, coisas desse tipo. Mas em contrapartida, você recebia mais, tinha mais dinheiro para fazer as coisas e as coisas lá não são caras. Aqui em Portugal, as coisas não são caras, porém o poder aquisitivo aqui é menor do que na Irlanda. Então acaba, assim, ficando um pouquinho mais chato. Não é um lugar para você fazer dinheiro, mas é um lugar para você ter uma vida de qualidade, entendeu? Uhum. Então é massa por causa disso. Muito bem. Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais das minhas anotações. Ah, é, como né, falamos no início, sempre acontecem coisas interessantes e engraçadas em relação ao idioma. Às vezes a gente, sei lá, misunderstand, confunde, sei lá, confunde ou entende mal, né? Entende Sim, mal alguma coisa ou fala algo que você não sabe que significa uma coisa diferente, sei lá, algo desse tipo. Tem algum ou alguns fatos interessantes ou engraçados que aconteceram com você ou que você viu acontecendo com alguém que foi não legal, mas eu falo assim, que foi engraçado por conta não para de da zoação, mas situação. que ajudou, poxa, ó, eu tenho que ficar atento, porque, sei lá, tal palavra não pronuncia dessa forma, ou isso aqui significa algo totalmente diferente, porque eu sei que, levando em consideração Brasil e Portugal, tem coisas que são totalmente diferentes, que você fala aqui, você apanha, né? Porque é Sim. totalmente diferente. Mas em relação ao inglês, teria alguma coisa que você
gostaria de compartilhar conosco? Então, tem algumas cenas, situações que passaram. Por exemplo, eu, eu tive, quando eu cheguei lá, eu falei que eu tive toda a dificuldade para pegar mesmo o listening, né? A compreensão foi o mais complicado para mim. Então, eu Aham, conseguia falar, mas era muito difícil falar se não conseguia entender. aham, E a primeira coisa que a gente faz quando chega lá é comprar um chip do telemóvel. E eu tinha que fazer a recarga do telemóvel, a primeira vez, né? Num país diferente. Falei, vamos lá, Deus, vamos ver como que é isso daí. Aí eles têm a banquinha onde eles vendem, né? A parte da recarga e é diferente. Por exemplo, você paga o valor e ele imprime, é como se fosse uma faturinha assim, né? Uma faturazinha pequena. E aham. tem o código lá que você precisa ligar e adicionar o código e tudo mais. Aí, tudo bem. Primeira vez, ainda não tava nem com conta em banco, porque se você tem conta em banco, no próprio aplicativo dá pra você fazer o negócio. Mas Uhum. nessa altura eu não tinha, né? Aí peguei e liguei pra falar no telemóvel. Aí, primeira parte eu entendi tranquilamente, né? Ela pedindo, se for pra recarregar, tecle tal número. E eu tô indo lá, né? Tô orgulhoso. Aí, teclei o número. Aí, na parte final, Rick, eu não sei, não faço ideia na hora que aquela mulher me falou. E ela falou tão rápido, mas tão rápido, com aquele sotaque tão pesado. E ela, eu entendi ela falando, realmente, né? Coloque o código e em seguida, eu não entendi. Foi muito rápido, foi esqui. Aí eu, mas que raio é esqui? Aí eu ouvi de novo e a mesma coisa, esqui. Aí eu, puta merda, e agora? O que que eu faço? E eu tava no meio da rua, eu precisava colocar crédito no telemóvel. Eu juro pra você, eu liguei 5 vezes pro negócio, né? Aí na sexta vez eu já tava desistindo. Eu tinha sentado assim na beirada da calçada, eu tava com o telemóvel assim, eu falei, olha, eu vou tentar ligar uma última vez. Tava vindo um casal, aí eu falei, eu vou ligar rapidinho, porque se não der certo, eu vou parar esse casal na rua e eu vou pedir pro cara colocar crédito pra mim, porque eu não tô conseguindo entender. Eu vou mostrar o É, papelzinho assim pra ele, né? é. Fala aí, né? Fazer uma mímica. Aí ela foi, eu liguei rapidinho, o casal vindo, aí eu liguei, aí na hora ela falou de novo. Aí, tipo, eu não sabia o que que é, eu comecei a apertar. Aí eu apertei o hashtag. E no Uhum. fim das contas, ela tava falando que era pra digitar o código e apertar o maldito hashtag. Mas aquela mulher falava tão rápido, mas tão rápido, que eu fiquei, que raio que é esqui. E a gente tem problemas com o falso cognato lá também, né? Aham. Então, assim, palavras que são muito semelhantes, assim, não são. Um amigo meu foi passar pegar o visto dele de estudante e o cara perguntou pra ele o que que ele ia fazer. E aí ele foi falar que ele pretendia estudar. Hum. E aí, em vez dele falar intend, ele falou pretend. Aí o cara da imigração olhou assim pra cara dele, como quem disse, pô, você pretende. Oh, você tá fingindo que Sim. vai. Aí ele falou que ele ficou olhando pro cara sem entender e o cara olhando pra ele assim. Aí ele falou que não sabia, né? Tipo, Aham. o que falar pro cara. Mas acho que eles já estão tão acostumados já com isso. Eu, uma vez também no McDonald's, eu fui pedir um canudinho e eu não lembrava, nem sabia direito como que se falava canudo, né? Straw. E eu pedi Aham. pra mulher um stroke. E a mulher começou a dar risada na minha cara. Oh my gosh. Ah, assim, são situações que eu lembro da minha primeira entrevista de emprego que eu fiz lá também, que foi horrível. Eu tinha acabado de É. chegar, fiz a inscrição lá, fui chamado para fazer a entrevista numa loja imensa que tem aqui. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Lá na Irlanda é a Penneys e no restante da Europa é conhecido como Primark. Você Primark. chegou aí? A Não, Primark? não, não. Não? Mas eu acho que eu ouvi É, falar. Eu acho que em Malta, eu acho que tinha, se eu não estiver enganado, mas eu não cheguei a ir. Meu, maravilhosa. Então, assim, é uma loja mesmo, barata, em conta. Quem vem aqui tem que ir, porque assim, você consegue comprar muita coisa por um preço muito É, acessível. E fui chamado para trabalhar lá, né, fazer entrevista. Eu não entendi nada, juro pra você, juro. Eu não entendi nada do que a mulher me falou.
E aí eu tava lá, só que eu já tava lá, eu não podia ir embora. Então, eu chega suava de nervoso, juro pra você, suado, assim, ó. Eu fui de social pra causar uma boa impressão, né? A pizza aqui debaixo do braço, suando no cabelo, e a mulher fazendo pergunta, e eu não sabia o que ela tava perguntando. E aí eu respondia qualquer coisa pra ela. E sabe quando você percebe na cara da pessoa que a pessoa tá claramente vendo assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? E, e a mulher não podia me mandar embora também, É, porque então ficou uma coisa muito intensa naquela sala com a entrevistadora. Ela é terrível. Terrível mesmo. Ai, mas eu gosto bastante lá. É um lugar maravilhoso. Quero voltar a passear hum, de novo. Morar não sei, porque eu descobri outros locais assim que me chamaram a atenção, mas é um lugar mágico, é. mesmo bom. Quando se trata, eu acho que todos têm, todos passam, né, por situações assim engraçadas, que na hora você realmente fica ali apreensivo, fica nervoso, mas depois você pensa, rapaz, quando você já tem o costume, ou por exemplo, se acostuma, né, com a situação, você, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e na hora era uma coisa tão simples, né, como você falou do hashtag lá, ah, e aí você fica meio que perdido, mas ajuda bastante. Então, sempre vai ter essas coisas, né? E a questão do, quando se trata do inglês, né? O listening é importante, porque a gente fala, porque a gente ouve, né? E também essa questão de ter atenção na questão dos falsos cognatos, né? Como o rapaz lá, pretend em vez de intend. Então, e existem muitas Então, outras palavras, né? Que às vezes a gente, até mesmo na aula, a gente acha que está falando certo, está falando errado e coisas desse tipo. a minha professora Ah, mesmo falou de uma vez um aluno que começou a passar mal na sala de aula e foi falar que ele estava passando mal, só que em vez dele falar eu estou passando mal, I'm passing out, falou passing away. E a minha professora olhou pra cara dele, né? Tipo, aqui agora? Então. é complicado. Gente, ó, pass away é morrer, tá? Então, só para que vocês entendam. Por exemplo, aproveitando a oportunidade, falso cognato, pretender, intend, fingir, pretend, pass away, morrer, né? Telemóvel, que você falou bastante telemóvel, por conta do costume, telemóvel, Ah, telefone celular, né? Bom, eu acho que sim. é, né? Sim. Ah, Ah, sabe o que é o engraçado de se viver num país assim de língua inglesa? É porque a gente é brasileira muito as coisas, sabia? uhum, Muito. Então, quando você chega no lugar, além de você pegar o costume, por exemplo, quando eu me mudei para Portugal, era engraçado, porque eu tava andando na rua, se eu esbarrava em alguém, eu pedia sorry, ou eu entrava em algum lugar, excuse, é assim, porque você tá tão fincado naquilo, até você é, eliminar, né? E lá na Irlanda, a gente começa a abrasileirar palavras e verbos mesmo, literalmente. Por exemplo, a gente chega lá, como eu trabalhei na limpeza por um tempo, tem o mop, né? Que a gente é, usava muito mop. E todo mundo conjuga lá, é o verbo mopar. E aí, então, é, a gente pergunta: "Ó, você já mopou o segundo andar? Ai, tem que mopar." Então, assim, é, é inglês o negócio, mas é Hoover também, é a mesma coisa. O é, Hoover, o aspirador, né? E, que na verdade Hoover é a marca, se eu não me engano, né? Mas todo mundo chama de Hoover. isso. É, Mas pra gente é ruvar. A gente já é. classificamos como o verbo lá. Ai, tem que ruvar o tapete, tem que. É interessante. E se torna engraçado, né? E você pega isso. E aqui, até aqui no Brasil também, a gente faz esse tipo de coisa. Porque o inglês está tão inserido na cultura brasileira, em tudo que você faz, se você mexe com o computador, se você sei lá, qualquer coisa que você faça que envolva o inglês, muitas vezes as pessoas utilizam, né? Startar, até a palavra deletar, que existe também, mas vem do inglês, então muitas palavras vêm do inglês, né? E mopar, o que seria esse mopar? Para que as pessoas entendam. O Mopar. É porque assim, eu não sei se já tá se tornando costume
no Brasil o uso de mop, porque a gente está acostumado com o rodo, mete o paninho no rodo, né? Camiseta velha, Aham, e é passa. isso. Aqui tem uns O, negocinhos, o rodo, não o rodo, mas o mop mesmo, que aí você põe na água e aí ele gira, Isso, entendeu? para Aí tirar tem. o excesso de água, né? Gostou? Então, realmente, É. o mop é com os paninhos assim, que você Aham. molha a água e aperta e para tirar e para você passar, que é para fazer o trabalho de um rodo melhor. Eu adoro o mop, é maravilhoso. Não sei porque que a gente Mop, usava rodo ótimo. no Brasil, mas é muito bom. É Então, pra o gente mop é usar as isso. camisas Então, velhas, né? exato, é porque tem que ter um uso, né? Então, É, pois é. mas o mopar é maravilhoso. Então, o mopar é isso. Quando a gente perguntava se mopou, era para saber se já tinha passado o mop. É que tem toda a conjugação Aham. em Isso cima do mesmo. negócio. Ó, a Isabel falou assim: fala de mim, ou eu te mato. Isabel Maria Ramos. Acho que. A Aí Isabel tem é a o. minha segunda mãe, é a minha mãe aqui de Portugal. Que legal. O Couto também falou de nocautear, que é knockout, que é É do inglês, né? verdade. Knockout, e nocautear, que também Aham. são palavras que a gente utiliza em português, pega a palavra em inglês e, né, transforma em português. Eu ia te perguntar uma coisa, quando você falou que Isabel era sua segunda mãe aí em Portugal, mas eu esqueci. Mas enfim, bem, eu acho que já deu, né? A gente conversou bastante, foi bem legal. Passou o nervosismo, né? Porque no início a gente fica meio que nervoso. Poxa, vai Oh, ser, né? E rapaz, eu tava caiu. aqui. Pessoal, vai ter duas partes nessa live, é dividida em duas partes, porque aqui a pessoa derrubou a conexão sem querer, mas nós conseguimos restabelecer a conexão. Mas muito obrigado, Chris, pela companhia e também dispor seu tempo conosco para falar um pouquinho de como foi viver na Irlanda, as coisas interessantes lá em outros países também. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. E quem sabe mais para frente a gente pensa em alguma coisa também para alguma outra live para conversar sobre alguma outra coisa interessante também, né, que Sim, acontece. sim. Eu que E agradeço pelo convite aí. Foi bem massa de verdade. Eu tava bem nervoso, eu falei pra você. Eu tava. Não sei. Mas olha, mas você foi viu que mesmo legal. você viu que deu tudo certo, né? O negócio é Então. descontrair, dar risada, né? Mas muito E é mesmo obrigado. legal falar, Aham. compartilhar sobre essas experiências com o pessoal que tem vontade. Eu, particularmente, penso o seguinte: a minha visão e sobre tudo mesmo, e mesmo em Uhum. quesito maturidade, desenvolveu muito com essa experiência morando fora. Eu acho que você morar fora é algo que, mesmo que seja por um tempo, é essencial na É. vida. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter essa experiência, se possível. Se você tem a oportunidade de sair do país e passar um tempo fora, vai, porque assim, você cresce como pessoa, você vê outras realidades, você vê outras culturas, você consegue abrir até a sua mente, a sua visão sobre coisas que você quer ou não quer para sua vida. Então eu acho que é, Uhum. é mesmo bom. Para qualquer pessoa que tem interesse, gente, se você tem vontade, vai. Oportunidade, vai sem medo. Eu não tenho inglês, eu não sei inglês, eu não posso ir. Pode. Como eu Uhum. falei, tem pessoas que eu conheço que vieram com zero de inglês e hoje são fluentes, falam maravilhosamente bem, sabe? Eu acho que assim, a única coisa que impede é o medo, não é o idioma. O fato de você saber ou não inglês, nada impede. Eu tinha inglês, eu fui pra lá, passei um sufoco por inúmeros motivos. Eu conheço meus amigos que foram sem inglês e não passaram o mesmo sufoco que eu. Uhum. Mas o importante é estar lá, você cresce, entendeu? Então não deixa o medo do idioma, de você saber ou não saber, impedir. Só vai. Isso mesmo. E o objetivo é aprender o inglês, né? Aprender o idioma. Então tem que se jogar. Exato. E fazer todo o possível. Na verdade, não fazer todo o possível, mas estar focado. Né? Faz amizade bastante, sai bastante, conhece pessoas, conversa com as pessoas. Claro que vai ter momentos, né, como você falou, quando você estava trabalhando, não tinha com quem conversar.
mas na hora que tiver a oportunidade de conversar, manda ver, conversa com as pessoas, isso é importante. Ah, mas eu quero, porque tem pessoas que pensam assim, eu quero ir, mas com pelo menos com um pouquinho do inglês. Ah, Beleza, manda ver, estuda e trabalha bastante, busca bastante informação sobre o local que você quer, ouve bastante pessoas locais, para quando chegar lá o listening já está, digamos que apurado com sotaques e até mesmo gírias do local, para que você já, né, já está acostumado com essa questão, né? E lógico que como falantes não nativos, a gente vai ter nossos momentos de coisas engraçadas, nossos momentos de perrengues, né? Com certeza. Mas faz e parte. faz parte. Em português a gente passa por perrengue, né? Por que não em inglês? Ou qualquer E outro o idioma melhor que a é gente que esteja depois você estudando. começa a lembrar de tudo isso. Então, assim, tem história pra contar. É melhor. É. E Eu acho que é melhor você passar pela experiência, entendeu? Isso. E ainda assim, aprende, porque você vai lembrar, poxa, passei por isso. Quando você vira uma situação parecida, você já vai saber que, passei por isso. Já pode até ajudar o coleguinha, né, do lado. Sim. Isso ajuda Ó, bastante. eu lembro que quando a gente chegou em Paris, lá na França o pessoal não fala inglês. Assim, tipo, eles sabem, mas eles não gostam. Hum, Porque tem toda uma rixa aí, enfim, uma coisa histórica, né? é, E franceses odeiam falar inglês. Eles preferem mil vezes se matar para falar em espanhol ou mesmo em português com você do que com inglês. Então, é, ter o inglês não ajuda tanto lá. Eu lembro quando a gente chegou lá, do aeroporto até o hostel, eu fui memorizando a seguinte frase, em francês, né? Joguei no é, Google Tradutor para saber como é que se falava. Porque, assim, eles são muito educados. Você precisa se apresentar, né? Só, olha, desculpa, boa tarde, eu não falo francês. Será que eu poderia falar em inglês? Então, se você tem que pedir para poder falar em inglês com eles, aham, porque se você já chega falando em inglês, eles ficam tipo, e vai embora, assim, sabe? Tipo, aham. então o caminho inteiro eu fui aprendendo em francês como se falava. Desculpe, eu não sei falar francês, eu posso falar em inglês? Eu dei risada, eu até comentava com a minha amiga, a gente brincava muito, que a gente se tornou fluente em francês Aham. nessa frase, porque a gente só sabia essa Essa frase. frase. Todo lugar que a gente chegava, a gente falava em francês pra ele. Excuse-moi, je ne parle pas français, vous parlez anglais? E era só isso também. Se perguntasse qualquer outra coisa, a gente não sabia. Era só isso aí. O bom é que você vê que até o sotaque tá legal, entendeu? Bom, não falo francês, mas você ouvindo, você fala, poxa, o cara fala francês fluente. E viu lá? Essa frase eu falo. Mas é isso aí. Mas, Cris, muito obrigado pelo seu Eu que tempo. agradeço. Ah, boa sorte aí na sua vida em Portugal. E a gente vai mantendo contato. Pessoal, muito obrigado pela participação, por assistir-nos. E sábado que vem, possivelmente, terei uma outra live. Mas avisarei. Tá bom? Boa noite aí para você, né? Que já é noite, né? Já deve ser umas 10 horas aí. Aqui são Já as são. Não sei que cinco horas e são aí? quinze. Aqui são 5h15. Então são 9h15 aqui. Então eu tô 9h15. 4 horas à frente. Adianta. Aí já está no futuro. Mas aí já dá para descansar um pouquinho. Mas tá bom então, Ah, Cris. Boa noite para você e até boa noite, Rick. nosso próximo encontro. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.